Olá, seja bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque no sininho também para ativar as notificações. Toda vez que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um like, clique aí no joinha. Com isso você vai estar deixando os nossos vídeos mais evidentes no YouTube. E dessa forma, a mensagem de esperança será espalhada para o maior número de pessoas. Quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra junto comigo e vamos ler junto. Diz assim a palavra de Deus: Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Agora, preste atenção nessa última frase. E tu, sê uma bênção. E tu, sê uma bênção. Para você entender um pouquinho sobre o contexto desse versículo, esse é o momento onde Deus está chamando Abraão. Abraão estava em Ur e Deus chamou Abraão para que ele saísse da sua parentela, saísse do meio da sua família e fosse para uma terra onde Deus o mostraria. E Deus escolheu e levantou Abraão para ser um canal de bênção para a humanidade, para ser um canal de bênção para as pessoas. E ele diz, sê tu uma bênção. E através dessa aliança, ele fez uma aliança com Abraão, através dessa aliança Deus começa o seu plano redentor com a humanidade, onde esse plano tem o seu ápice em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Então, Abraão, através dessa aliança, através desse chamado, ele se tornou uma bênção para as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que possamos ser um canal de bênção também para todas as pessoas, que possamos ser usados nas mãos de Deus para abençoar o próximo. E Abraão foi uma bênção de Deus, através de Deus, para o próximo. Se você abrir comigo em Gênesis, capítulo 18, versículo 23, é um versículo bem conhecido, que diz assim: E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Nesse momento, Abraão estava preocupado com os justos que seriam destruídos em Sodoma e Gomorra. Deus estava prestes a destruir essa cidade que estava totalmente depravada, totalmente com seus valores invertidos, com imoralidade sexual, e o clamor dos justos chegou aos ouvidos do Senhor, de Deus, e Deus resolveu destruir essa cidade. Mas Abraão estava muito preocupado, principalmente com seu sobrinho Ló. Abraão estava preocupado com os justos e ele estava questionando se tiver 30 pessoas lá justas, se tiver 40 pessoas, 10 pessoas, enfim. Ele estava conversando com Deus e questionando Deus. No meio desse pacote todo, você vai pôr os justos e os ímpios e vai destruí-los de forma igual? Essa era a preocupação de Abraão. Então Abraão estava preocupado, porque ele era uma bênção para as pessoas e ele estava preocupado com o próximo. Em Gênesis capítulo 20, versículo 17, abre em Gênesis 20, 17, diz o seguinte: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Deus o abençoou através da oração de Abraão, o rei de Gerar, o rei Abimeleque. Se você ler a história, Abimeleque tomou Sara para o seu harém e queria fazer de Sara a sua esposa. Além de várias esposas que o rei Abimeleque tinha, ele queria mais e ele fez de Sara, quis fazer de Sara a sua esposa. E por isso, Deus castigou, vamos dizer assim, o reino. E quando Abimeleque descobriu, através de um sonho, que Sara realmente era mulher de Abraão, chamou Abraão e pediu que ele fosse embora
e que ele pudesse levar a esposa, levasse Sara, enfim. E deu para ele, para Abraão, muitas riquezas, né, entre gados, ovelhas, prata, enfim. Mas pediu que ele orasse para que toda essa praga que se deu no reino fosse cancelada. E esse versículo fala desse momento. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher, as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque a praga que Deus colocou, que permitiu que acontecesse nesse reino, era que todas as mulheres ficassem estéreis. Exatamente porque o rei Abimeleque quis tomar Sara, mulher de Abraão, como esposa. Mas Abraão, dentro da sua bondade, dentro do seu amor, orou a Deus. Deus escutou essa oração de Abraão e Abraão se tornou uma bênção para esse reino. E todas as mulheres tiveram filhos. Então essa bondade, ela tem que ser para todas as pessoas. Devemos ser esse canal de bênção para todas as pessoas. Quando obedecemos a Deus, nos tornamos filhos abençoados. E assim, tornamos bênção para os outros. Então, a primeira coisa para sermos uma bênção é sermos obedientes a Deus. Quando obedecemos a Deus, somos uma bênção, somos filhos abençoados de Deus. E assim, podemos nos transformar num canal de bênção para as pessoas. Veja o que está escrito, é um versículo também conhecido, mas eu gosto muito desse versículo, que está em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 2 ao 6. Deuteronômio 28, capítulo 28, do versículo 2 ao 6. Preste bem atenção nesses versículos. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Então, a primeira chave para nos tornarmos uma bênção para o próximo, uma bênção em tudo que fizermos, é a obediência, obedecer a Deus. Se obedecermos a Deus, onde estivermos, seja na cidade, seja no campo, onde estivermos, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida do dia a dia, onde estivermos, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Os nossos filhos, ou seja, a nossa geração, será uma geração abençoada. A nossa provisão, a nossa colheita, o nosso sustento será também abençoado. E seremos abençoados em tudo que fizermos, ou seja, obedecendo a Deus, podemos abençoar o próximo e ser uma bênção para o próximo. Então, a primeira chave para nos tornarmos uma bênção, ou seja, ser tu uma bênção, é obedecer a Deus. E Abraão obedeceu a Deus em tudo. E para obedecermos a Deus, a primeira coisa é temos que crer em Deus. Quando cremos em Deus, de forma plena, completa, sem reservas, sem preconceitos, sem questionamentos, aí sim o obedecemos de forma completa. Olha o que está escrito em Romanos, carta de Paulo a Romanos, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão se tornou uma bênção, se tornou justo diante de Deus, porque ele creu em Deus e se tornou obediente à sua palavra, à sua voz. Imagina que Abraão, quando teve esse chamado de Deus, quando eu disse no primeiro versículo que lemos, em Gênesis 12, versículo 2, quando Deus chamou Abraão e
disse a ele que dele sairia uma grande nação, e que ele seria abençoado, e que o nome dele seria engrandecido, e que ele seria uma bênção. Pediu que ele fosse uma bênção. Abraão creu, porque quando Deus o chamou, imagina você sair para um lugar que você não sabe para onde você está indo, porque Deus falou, eu te mostrarei. Ele não disse, sai da sua família, da sua parentela e vai para a cidade tal. Não, Deus não falou isso. Deus simplesmente disse para Abraão, sai, dê o passo, vá, e eu te mostrarei no caminho para onde você deve ir. E ele simplesmente obedeceu, creu e se tornou um homem justo diante de Deus. E a partir daí se tornou uma bênção para todos. E aí surge uma dúvida. Então, como ser uma bênção? Então você viu que a primeira coisa é ser obediente a Deus, é crer em Deus. Assim nos tornamos abençoados. E nos tornando abençoados, seremos abençoadores. Podemos ser uma bênção para o próximo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, para ser uma bênção, o primeiro ponto principal para ser uma bênção, é o servir. Quer ser uma bênção? Seja servo. Anote isso, quer ser uma bênção para as outras pessoas, seja servo. Abra comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ler do versículo 43 a 45. Marcos 10, 43 a 45, diz assim, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus Cristo não veio para ser servido, veio para servir. Jesus Cristo foi uma bênção, é uma bênção para todos nós. Mas a primeira coisa, se você quer ser uma bênção, seja servo, sirva o próximo. E para servir, utilize aquilo que você já tem. Às vezes a gente fica pensando, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar o próximo. Quando eu tiver recursos, eu vou ajudar o próximo. Para servir, utilize aquilo que você já tem, irmãos. Todos nós temos algo que podemos abençoar o próximo. Seja conhecimento, seja uma palavra, seja um conforto, seja um aconselhamento. Que a nossa vida seja uma vida em função do próximo, de abençoar o próximo, como foi de Abraão. Eu separei aqui duas áreas que podemos ser bênção para o próximo. Tá? Tem duas áreas importantes, que são duas áreas onde podemos nos tornar bênção para as pessoas. A primeira área é a área espiritual. Podemos abençoar o outro de forma espiritual, abençoando espiritualmente. Primeiro, orando. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 28, versículo 8. Diz assim, e aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Então você pode abençoar o seu próximo, orando por ele. Então, se alguém está aflito, se alguém da sua família, um vizinho, um amigo, está passando por dificuldade, está aflito, está preocupado, está angustiado, ore por ele. Está enfermo, tenha fé em Cristo Jesus e ore por ele. Através da sua oração ele pode ser curado, ele pode ser transformado. A angústia pode virar esperança. Então, o primeiro ponto de abençoar de forma espiritual é orando pela pessoa. Segundo, suportando e perdoando as pessoas.
Às vezes você tem que conviver no seu trabalho com pessoas que você não suporta, que você, de repente, teve algum problema com essa pessoa. Então perdoe a pessoa e suporte a pessoa. Seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja na sua casa. Enfim, uma forma de abençoarmos o próximo é o suportando e o perdoando. Abre em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então suporte as pessoas, perdoe as pessoas. Não carregue dentro de você nenhuma mágoa por causa do outro, nenhuma tristeza por causa do outro. Suporte o outro e perdoe o outro. Dessa forma você vai estar o abençoando espiritualmente. Terceira questão sobre abençoando de forma espiritual, aconselhando. Se você tem mais experiência sobre um determinado assunto, se você tem mais vivência sobre um determinado assunto, aconselhe o outro. Diga para o outro, não faça isso, faça dessa forma, é melhor. Porque se fizer assim vai acontecer isso, isso e isso, eu já passei por isso. Aconselhe o outro, sem obter troca, sem obter privilégios. Aconselhe o próximo. Dessa forma, você vai estar sendo uma bênção para o próximo. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Olha o que está escrito sobre aconselhando. Instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, instrui o outro na verdade. Instrui o outro na honestidade. Aconselhe o próximo. Fale de Deus. Sobre determinada situação, mostre como Jesus faria nessa questão. Aconselhe, seja uma bênção através dos seus aconselhamentos. Então, abençoando de forma espiritual é orando, suportando e perdoando o próximo e aconselhando o próximo. E a outra forma que podemos abençoar o próximo é de forma material. Primeiro, compartilhando aquilo que você pode compartilhar. Se você puder dar uma cesta básica para alguém, dá. Se na comunidade que você frequenta, na igreja que você frequenta, como toda igreja sempre tem a sua área social de abençoar as famílias, seja uma bênção ali. Se você puder ser uma bênção de forma material, dê uma cesta básica, dê um alimento. Jesus fez isso. No meio de uma multidão com fome, cansado, Deus multiplicou. Veja o que está escrito em João, capítulo 6, versículo 9. É um versículo muito conhecido de nós todos. Diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Com certeza, isso em nossas mãos vai continuar sendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão daquele que tudo pode, aquele que tudo faz, há alimento para todos. Então, se você pode abençoar o próximo de forma material, abençoa. Se você tem um vizinho, se você tem um amigo que de repente por algum motivo está com alguma conta atrasada, seja de luz, de, sei lá, gás, telefone, e você puder, pague essa conta. Pague essa conta. Faça o bem para o próximo. Seja uma bênção para o próximo. Dessa forma, pagando de repente uma conta que ele não pode pagar, dando uma cesta básica, ajudando na área social da sua igreja, da sua comunidade, ou abençoando alguém no seu trabalho de forma material, até mesmo em dinheiro, dando em espécie para ele fazer alguma coisa com aquilo, comprar alguma coisa, de acordo com a sua necessidade. Faça. Não seja um lago onde só retém as coisas. Seja uma fonte onde
uma fonte transborda. Seja um transbordador de bênçãos para o próximo. Amém? A outra forma que eu quis deixar aqui, dentro do abençoando de forma material, é sobre ofertando e dizimando. Eu levo isso muito a sério. Eu acho que a oferta e os dízimos que você dá na sua comunidade, na sua igreja, é uma forma de também abençoar o próximo. Porque através desses recursos, a igreja consegue prosperar, consegue crescer, consegue manter missionários no campo, consegue alimentar as viúvas, consegue manter o sustento de algumas pessoas necessitadas. Isso é uma forma também de você ser uma bênção na obra de Deus. Então, quis colocar aqui ofertando e dizimando. Isso é fundamental. Oferte aquilo que você puder ofertar e dê a 10ª parte de tudo aquilo que vem na sua mão. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 10. Diz assim: E digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também ceifará, e os que semeiam em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A nossa obrigação é abençoar, pois temos uma fonte abençoadora inesgotável, que é o Senhor Jesus. Então, a nossa obrigação é ser uma bênção. Pelo fato de obedecermos a Deus e Deus derramar as suas bênçãos sobre nós, que não sejamos um lago de bênçãos, que sejamos uma fonte de bênçãos. E aquele que nos dá a semente para semearmos, para abençoarmos o próximo, Ele nos manterá, Ele nos sustentará e com certeza nos dará mais sementes e mais sementes, pois uma fonte ela não para, ela está sempre jorrando, sempre jorrando. Então experimente ser uma bênção na vida das pessoas e tenha certeza que nada te faltará, nada te faltará. A sua semente para abençoar será sempre uma fonte na sua vida. Deus, que é a fonte de todas as coisas, te dará a semente para você continuar abençoando o próximo e te dará o pão, conforme lemos nesse versículo. O pão para o seu alimento, pão quer dizer sustento, quer dizer alimento. Então Deus nos dá tanto a semente para abençoarmos o próximo, como o pão para nos abençoarmos, para nos alimentarmos. Amém? O Senhor é a fonte abençoadora inesgotável. Ele nos capacita para essa maravilhosa missão de abençoar o próximo. Então, toda semente que você tiver na sua mão, que essa semente, para que ela possa produzir frutos, ela precisa ser colocada em terra fértil, ela precisa ser semeada. Então, que possamos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Eu quero terminar esse vídeo Toque de Esperança lendo Tiago, capítulo 1, versículo 25. Então, abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu tenho certeza que se você começar a abençoar as outras pessoas, se você se deixar ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, você será um homem ou uma mulher muito feliz, muito feliz. Amém? Que possamos ser esse canal de bênção para as pessoas. Sempre que você acordar no dia seguinte, pense nisso.
pense no que eu posso fazer pelo próximo hoje. Quem que eu posso abençoar hoje? Não espere as coisas acontecerem. Faça você as coisas acontecerem através das suas atitudes. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Aproveite também e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança. Que Deus te abençoe.